Olá, sou o professor Humberto Elias Garcia Lopes e seja muito bem-vindo a esta primeira aula da playlist Estratégias Competitivas. Bem, conforme o nome indica, quando se fala desse tipo de estratégia, nós estamos nos referindo basicamente à atuação de empresas frente aos seus concorrentes. E aí vem a pergunta: o que seriam esses concorrentes? Essa é uma palavra que muitas pessoas têm até uma ideia do que ela significa, mas quando se pede uma definição formal, muitos ficam em dúvida. Então, exatamente para acabar com esse problema, vejamos uma definição formalizada, uma definição bastante consistente de concorrente. Nós podemos dizer que concorrentes são as empresas cujas escolhas estratégicas afetam diretamente umas às outras. Essa é uma definição retirada de um livro muito conhecido na área de estratégia, que é o livro A Economia da Estratégia, escrita pelo professor norte-americano David Besanko, em conjunto com uma série de outros autores. Bem, nessa definição, então nós podemos ver que concorrentes são empresas que fazem determinadas escolhas estratégicas e essas escolhas vão afetar diretamente umas às outras. Veja, a coisa importante da definição é essa ideia de afetar diretamente umas às outras. Na verdade, nós podemos nos perguntar o que significa isso? O que significa afetar diretamente? E para entendermos isso, é melhor entendermos a lógica do mercado. Toda empresa no mercado vai oferecer produtos. E esses produtos podem ser de dois tipos. O primeiro tipo são os chamados produtos substitutos. Você já deve ter ouvido falar desse termo. Um produto pode substituir perfeitamente o outro. Mas, em termos mais formais, o que seriam produtos substitutos? Bem, dois produtos são considerados dessa categoria quando acontece um tipo de situação específica. Se você tem produto A e produto B, eles serão substitutos se o preço de A subir e isso aumentar a demanda pelo produto B. Vejamos alguns exemplos para entender isso melhor. Gasolina e etanol. Se o preço da gasolina sobe, aumenta a demanda por etanol. O mesmo acontece com manteiga e margarina. Se o preço da margarina sobe, aumenta a demanda pela manteiga. Então, todas as vezes em que o aumento no preço de um produto provocar aumento na demanda do outro produto, nós podemos dizer que eles são substitutos. Obviamente, nós estamos falando de produtos que têm funções similares. Gasolina e etanol são combustíveis. Manteiga e margarina são acompanhamentos do pão, dos bolos. Então, eles têm funções semelhantes. Fica muito difícil você estabelecer uma relação de produto substituto se você pensar, por exemplo, em gasolina e margarina. Eles não têm a mesma função. Então, ainda que o aumento do preço da gasolina eventualmente provoque um aumento no preço da margarina, você não pode dizer que eles são substitutos. Aliás, isso pode ocorrer simplesmente por acaso. Você dificilmente conseguirá estabelecer uma relação de causalidade entre o aumento no preço da gasolina e o aumento da demanda pela margarina. Então, muito importante, os produtos são substitutos se, somente se, primeiramente, eles tiverem uma relação, uma função semelhante entre si. Isso oposto, então tudo bem. Se o preço de um subir e aumentar a demanda do outro, então eles são substitutos. Bem, o segundo tipo de produtos são os chamados produtos complementares. E aí eles vão ter uma dinâmica um pouquinho diferente da dos produtos substitutos. No caso, dois produtos que têm a mesma função ou uma função semelhante serão complementares se, ante o aumento do preço de um produto A, diminuir a demanda do produto B. Veja como exemplo,
se eu tiver leite e achocolatado? São dois produtos que complementam um ao outro. As pessoas no café da manhã gostam de misturar achocolatado no seu leite. Então, se o preço do leite subir, provavelmente as pessoas se sentirão desestimuladas a comprar mais achocolatado. Portanto, a demanda de achocolatado cairá. Sendo que esses produtos têm funções semelhantes, eles servem na alimentação do café da manhã, então nós podemos estabelecer uma relação. O aumento do preço do leite derrubou a demanda do achocolatado, porque são produtos complementares. Raciocínio semelhante pode ser feito em relação ao sorvete e à cobertura de sorvete. Se o preço do sorvete subir, isso fará com que os consumidores de sorvete sintam-se menos estimulados a comprar cobertura. Portanto, a demanda por esse tipo de produto, cobertura, irá diminuir. Nesse caso, então, sorvete e cobertura são produtos complementares. Bem, se você reparar nessa distinção entre produtos substitutos e complementares, você verá que os competidores são competidores de fato, são competidores diretos, quando eles têm produtos substitutos. E aí, relembrando aquela definição que nós vimos anteriormente, nós veremos que afetar diretamente as escolhas estratégicas, afetarem diretamente uma empresa, significa que essas empresas estão, então, negociando produtos substitutos no mercado. Então, a existência de produtos substitutos entre duas ou mais empresas é o que vai definir se essas empresas são concorrentes ou não. E aí eu aproveito para fazer uma pequena distinção. Os substitutos poderão ser mais ou menos próximos. Isso dependerá de três características. A primeira delas, esses produtos serão mais próximos se eles tiverem características de desempenho iguais ou semelhantes. Por exemplo, o etanol e a gasolina. Ambos são combustíveis, ambos servem nos carros vendidos aqui no Brasil. Ambos têm características de desempenho igual ou semelhantes. É claro que o etanol ele provoca um consumo maior no carro. Então, por isso que existe até aquela regra. Só compensa colocar etanol se o preço dele for, no máximo, 70% do preço da gasolina. Mas as características desses dois produtos são muito semelhantes. Isso os torna substitutos próximos. Há também uma outra característica que vai definir isso, que são ocasiões para uso iguais ou semelhantes. Quanto mais isso ocorrer, mais os substitutos estarão próximos uns dos outros. Um exemplo? Vejamos perfume masculino. Perfumes mais cítricos para segmentarmos melhor essa categoria. Bom, você pode ter um perfume de uma marca A e um perfume de uma marca B. Por exemplo, um Polo e um Paco Rabanne. Ambos são perfumes masculinos. Ambos vão ser usados durante o dia. Ambos têm funções semelhantes. Então, eles são muito próximos nesse sentido da função e também na ocasião de uso. Quando eu vou usar um perfume desses? Quando eu colocar uma roupa melhor e quiser ir para o trabalho, ou quiser ir para algum lugar, um restaurante, um cinema, alguma coisa desse tipo. Então são perfumes utilizados basicamente no mesmo tipo de ocasião. Isso torna o Polo e o Paco Rabanne provavelmente substitutos próximos. A terceira e última característica para definir se substitutos são próximos ou não é eles serem vendidos no mesmo mercado geográfico. Bem, então se eu tenho dois produtos, duas marcas de leite, leite A e leite B, que são vendidos no mesmo bairro ou numa mesma cidade, isso pode torná-los substitutos próximos. Bem, espero que esses conceitos introdutórios da nossa primeira aula tenham sido úteis para você. Se você tiver alguma dúvida neles, por favor, não hesite em assistir essa aula mais de uma vez. E para facilitar para você, eu sugiro algumas referências que podem te ajudar muito a entender melhor o que foi tratado aqui.
Temos aí o livro do David Besampo, que eu mencionei anteriormente, e um livro muito interessante e muito importante, que é o livro de Microeconomia do Hal Varian. É um livro que traz conceitos econômicos de uma maneira muito simples de entender e é um dos melhores livros existentes no mercado. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.